lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Então, permaneça em pé para a gente fazer essa leitura. E logo em seguida, vocês podem se assentar. Nós vamos ler Lucas, do 25 ao 27. Lucas 10, do 25 ao 27. Isso, vamos lá? Vou fazer essa leitura junto com vocês. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés e como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Amém? Pode se assentar. Hoje nós estamos falando sobre relacionamento. Fale comigo: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com a igreja. Nós vamos abordar esses 3 pontos, nós vamos retomar aquilo que foi falado no domingo, e nós vamos refletir hoje acerca dos nossos relacionamentos, principalmente do nosso relacionamento que mais importa, que é o nosso relacionamento com Deus, amém? Antes de entrar na mensagem, após essa leitura, eu vou pedir que você curve a sua cabeça por 1 minuto. Feche seus olhos, todos vocês. E eu gostaria que você respondesse uma pergunta para você mesmo. Responda para você qual que é a nota do seu relacionamento com Deus. De 1 a 10, se você fosse examinar o teu coração nessa noite e dizer: olha, o meu relacionamento com Deus está nota 10. Nossa, eu sinto que eu estou tão próxima de Deus, eu consigo ouvir a voz dEle. Olha, o meu relacionamento com Deus está 0, porque eu nem sinto a presença de Deus, eu não ouço mais a voz de Deus. Então, responda para você mesmo, qual é a nota do seu relacionamento com Deus? Respondido isso, eu te convido a olhar aqui para mim. E nós vamos mergulhar nessa mensagem e falar sobre relacionamento. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de Lucas 10, Jesus foi indagado por um homem da lei, um homem que se dizia muito sábio e apegado na sabedoria dessa terra, começa a questionar: olha, como que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero saber como que acontece isso. E ele queria fazer isso embasado nos seus conhecimentos, mas é impossível ter uma vida com Cristo nos conhecimentos vãs dessa terra. Amém? E ele convida o homem a relembrar a lei de Moisés. Ele diz: o que diz a lei? E aí Jesus, no decorrer dessa passagem, vai reforçar: olha, aqui está o resumo desses mandamentos, porque para você praticar qualquer um deles, você vai ter que passar por isso, porque se você não passa pela conexão do amor, tudo que você fizer é em vão. Vai ser como um sino que fica tocando, mas é vazio e é metálico. Então Jesus fala: olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu intelecto. E aí, Jesus estava dando a base do nosso relacionamento com Deus. Quando eu te perguntei qual que era a nota do seu relacionamento com Deus, talvez você tenha tentado medir por quantas vezes você abre a Bíblia, por quantas vezes você vem na igreja, mas quando nós vamos mais profundo e dizemos: quando você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus, ou aqui neste lugar, ou na sua casa? Você começa a refletir que talvez o seu relacionamento com Deus esteja fraco. E quando nós falamos desse relacionamento, Jesus fala: olha, existe uma medida. Imagine a medida desse copo. E ele fala assim: olha, amarás Deus pela metade? Não. Amarás Deus só uma parte disso, amarás Deus com tudo. É como se eu dissesse: olha, esse copo precisa estar completamente cheio. O seu coração precisa ser tomado, precisa estar cheio do amor por Deus. Então, se o seu amor está 2, está 3, eu te convido hoje a sair dessa zona de frieza e entrar num relacionamento profundo com Deus.
um relacionamento de todo o coração, de todo o intelecto e de toda a sua alma. Não parcial. Jesus não fala, olha, você pode amar parcialmente. Você pode ter uma vida mais ou menos, uma vida religiosa. Não, você quer dar a vida eterna. Então, se atente para tudo que você fizer, precisa passar por esse filtro, o filtro do amor a Deus. Qualquer coisa que eu faça, e não seja porque eu amo a Deus, eu estou cometendo pecado. E aí Jesus fala, então não adianta você praticar os mandamentos se você não ama a Deus. Tem pessoas que falam, olha, eu já estudei a Bíblia toda, sei a geografia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Deus te convida para um relacionamento íntimo com Ele. E quando nós falamos sobre relacionamento, nós falamos sobre conexão. É como se eu estivesse conectando, como aquela tomada está conectada e ligando a luz. Então, a tomada é o amor. A ponta é uma parede, na outra ponta está a iluminação. De um lado está o seu coração, do outro lado está o coração de Deus. E o que liga esses corações é o amor de Deus por nós, amém? O nosso amor é frágil, o nosso amor é frajuto, mas o amor de Deus é eterno, é puro, é soberano e foi derramado sobre nós para que nós pudéssemos amar Ele. Ele nos amou primeiro. E refletindo nesse texto, nós podemos dizer que se nós não amamos a Deus de todo o nosso coração, o nosso relacionamento está frio, está distante, e não é aquilo que Deus desejou para você. Deus desenhou uma linha na eternidade, falou, eu quero me encontrar com os meus filhos. Assim como era no jardim, eu quero falar com eles, eu quero que eles escutem a minha voz, e eu quero escutar a voz deles, eu quero ter um relacionamento íntimo com cada um deles. E aí ele marca um encontro na linha da eternidade, e ele vai a esse encontro na cruz do Calvário, ele se derrama por nós, ele se entrega por nós, ele morre, ressuscita, e está esperando nós darmos os passos em direção a Ele, aceitando, crendo, nos derramando a Ele, não vivendo uma vida religiosa, mas vivendo uma vida de relacionamento com Deus, amém? No curso de relacionamento, nos primeiros pilares, eu sempre reforço isso. Nós, da RDA, reforçamos a importância do relacionamento com Deus, com o próximo e com a igreja, porque muitas vezes as pessoas entram na igreja com base em outras coisas, interesses próprios, N motivos, mas se ela não se fixa na igreja, se ela não escolhe estar no corpo porque ela ama a Deus, ela vai sair da igreja. Porque se ela não ama a Deus, todas as outras coisas são passageiras. Mas se ela ama a Deus, ela serve o próximo, amém? Se ela ama a Deus, ela se derrama em gratidão. Se ela ama a Deus, ela contribui com oferta. Se ela ama a Deus, a sua vida é pouco como oferta no altar do Senhor. Porque ela ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu intelecto. E aí, nós sempre reforçamos outra coisa que nós sempre batemos na tecla, é que nossa devoção a Deus precisa ser luz para a mente e fogo para o coração. E aqui diz, olha, você precisa amar Deus com todo o seu intelecto. Quando nós estudamos a palavra, quando juntos nós fazemos devocional, quando nós amamos a palavra a ponto de nos dedicarmos a ela, de ouvirmos uma pregação com sede, com vontade, nós estamos declarando, o meu intelecto está servindo ao Senhor. Eu não preciso pensar nada, eu só vou me emocionar. Eu estou emocionada com uma canção, com uma mensagem, então isso é o suficiente. Não, Deus nos convida a amar a Ele com todo o nosso intelecto. A nossa mente precisa adorar o Senhor com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós fazemos. Tudo que nós somos precisa reverenciar o Senhor. Mas como ter essa vida de dedicação, de amor a Deus, quando nós estamos tão distantes desse relacionamento? Como que eu faço, pastora, para aceitar esse convite e encontrar com Jesus de novo? A ouvir a voz dele de novo, como que eu faço? Você precisa exercitar o seu coração, como alguém que exercita um músculo para amar Deus mais todos os dias. Eu preciso amar a Deus, eu preciso vir à igreja porque eu amo a Deus. Eu preciso ofertar porque eu amo a Deus. Eu preciso servir ao próximo porque eu amo a Deus. Eu preciso ler a Bíblia porque eu amo a Deus. E esse exercício precisa ser diário na sua vida. Senão você vai ter uma vida distante, religiosa e falsa, que diante dos homens vai ser linda, mas diante de Deus, que som do seu coração, vai ser desagradável. E assim como aquele homem da lei tinha toda a pompa, tinha todas as regras para ser um homem religioso e aceitável, Jesus estava dizendo para ele, se o seu coração não for todo de Deus, não serve para nada. Se Jesus não for o seu Senhor, Ele não vai ser o seu amuleto.
Ele não vai ser um nome que você vai colocar na porta da sua casa. Ou ele é tudo para você, ou ele não é nada. Não existe espaço de negociação com o Senhor. A nossa relação com o nosso Criador, ela é profunda. As pessoas nos perguntam, mas como que uma pessoa, lá numa tribo indígena que nunca teve contato com a nossa língua, nunca teve contato com o ensinamento, como que ela vai conhecer de Deus? Deus se conecta com a sua criação, amém? De uma forma ou de outra, essa pessoa em um momento da vida vai olhar para o céu e dizer, existe um Criador, e vai existir um chamado dentro dela que vai atrair ela, e ela vai conhecer a Deus, seja por meio da natureza, de um missionário, seja o que for. Deus se apresenta aos seus filhos, Ele se apresentou a você, e há um convite para que você se derrame nessa presença maravilhosa, amém? E aí não tem como nós ficarmos inertes, porque ou você acha que você tem um Deus, ou Deus de fato tem o seu coração. E não existe ter mais de Deus sem que Ele tenha mais de nós. O que existe de você ainda que você precisa entregar a Deus, para que você tenha um relacionamento completo, de todo o seu coração. Não de parte do seu coração, mas de todo o seu coração. O que você precisa fazer ainda para se aproximar de Deus, para se entregar a Ele, para entregar a Ele todo o seu coração? Que você possa sair daqui determinado a fazer tudo o que for possível, para que a sua vida seja uma vida de amor a Deus. Ai, olha, eu preciso arrumar tantas coisas na minha vida, eu preciso arrumar meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos, eu preciso arrumar tantas coisas, mas eu vou te dizer, se o seu relacionamento com Deus não for um relacionamento profundo e saudável, todos os seus outros relacionamentos estão à beira da falência, se já não estão falidos. Então não adianta você querer consertar as outras coisas, se o teu relacionamento com Deus não estiver ok. E isso não tem a ver com a vida religiosa, isso tem a ver com relacionamento profundo que reflete numa vida religiosa. Ah, quem ama a Deus é só quem está na igreja? Não, mas quem ama a Deus busca estar no corpo de Cristo inserido e servindo na igreja. Então é uma das demonstrações de amor. Então eu te convido hoje, não seja como aquele homem da lei, que só indaga, que só pergunta, que quer ver a letra, mas que não tem relacionamento. Então esse é o nosso ponto de relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento com Deus a ponto de sentir e ver Ele como um pai amoroso. Um pai que tem um compromisso, não com o seu conforto, mas com o seu propósito de vida. Um pai quando senta à mesa e repreende um filho, não é porque ele odeia o filho, ele ama o filho, mas ele tem compromisso muito mais com o propósito que o filho tem do que com o conforto que ele tem. E aí, quando nós nos esquecemos disso, nós nos afastamos de Deus. Existe uma pergunta nesse ponto de relacionamento com Deus. Deus tem pessoas que Ele ama mais? Quem acha que Deus tem pessoas que ama mais? Todo mundo acha que Deus ama todo mundo por igual? João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de uma forma tão grandiosa, Ele amou todo mundo. Deus não tem pessoas que Ele ama mais, mas Ele tem pessoas mais próximas. Assim dizia João, olha, eu sou o discípulo amado. Eu sou aquele que repousa a cabeça nos ombros do meu Senhor. Tem pessoas que amam tanto a Deus, que elas se aproximam mais de Deus. Então não adianta você olhar e falar, nossa, olha como aquela pessoa ouve a voz de Deus. Olha como aquela pessoa canta e tem a presença de Deus. Olha como aquela outra pessoa limpa, e ela limpa com alegria porque ela ama Deus. Olha como aquela pessoa oferta, e oferta com alegria porque ela ama Deus. Porque Deus ama mais ela, não porque ela ama mais a Deus e ela se aproximou mais de Deus. Então, antes de ficar com inveja do discípulo que está mais próximo da mesa, com a cabeça repousada no ombro do mestre, começa a se perguntar por que você não está ocupando esse lugar. Talvez porque o seu coração, o seu tesouro, ainda esteja nas coisas dessa terra. Talvez você ame muito mais o seu dinheiro, o seu status, ame muito mais a sua condição física do que a Deus. Então, por isso, o seu coração não está próximo dele.
essa canção que foi entoada antes de nós iniciarmos a mensagem, Jesus dizia, olha, Maria escolheu a melhor parte. Enquanto a sua irmã queria fazer as coisas dessa terra e organizar essas coisas, Maria escolheu algo que era eterno. A nossa relação com o Senhor é para a eternidade. Deus está capacitando, está formando e forjando o coração dos seus filhos para a eternidade. O propósito dele não é te amar para você ficar nessa terra, mas é para te amar, para te levar para a eternidade. É preparar um coração que tem o amor dele derramado, e só assim você viverá a eternidade. Mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? Perguntou aquele homem, e ele falou, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Deus está preparando o seu coração. Ele quer que nós tenhamos a nossa visão de vida como se essa terra fosse somente o aquário, mas o céu e a eternidade fossem um oceano, amém? Quando o nosso tesouro está nele, as coisas dessa terra são passageiras. E as coisas que hão de vir, são as coisas que nós esperamos e ansiamos, porque nelas o Senhor está. Onde que vai ser o céu? Há uma discussão teológica, e a minha pergunta é onde Jesus vai estar, porque eu quero estar com Ele. Eu escolhi a melhor parte nessa terra, e eu sei que quando eu passar da eternidade, eu quero estar aos pés dEle. Eu quero olhar nos olhos dEle, eu quero amar Ele mais e mais, porque o amor dEle me consome. Eu encontrei o meu tesouro, e não está nas coisas dessa terra. Quantas pessoas estão frustradas, deprimidas, estão angustiadas, porque nada nessa terra é suficiente para ocupar o buraco que há dentro do nosso ser, que só Deus pode ocupar. Então a pessoa fica tentando ocupar com as coisas dessa terra, e nada vai ser suficiente para cobrir esse buraco que existe dentro de nós. Mas quando Deus ocupa este lugar, nós temos suficiência. O nosso amor por Ele nos dá suficiência. Esses dias a pessoa me perguntava, eu troquei de trabalho, ela falou assim, mas você não está preocupada? Mas você não está aflita, você não está angustiada? E eu falava assim, olha, muito mais do que a bênção, eu aprendi a confiar no abençoador, amém? E quantas vezes Deus usou o Renan para falar comigo, não só no altar, mas em casa, em uma das ministrações, algo que ele falou e que Jesus estava usando ele para falar comigo, assim, olha, confie no provedor. E eu aprendi a confiar no provedor. E o meu coração parou de olhar para as coisas dessa terra, quando nós aprendemos a confiar no nosso provedor, amém? Ele é suficiente. E se o seu coração estiver ligado nele, você vai ter satisfação. Se você está insatisfeito, meu querido, eu tenho uma má notícia para te dizer. O seu coração não está no Senhor. E aí nós vamos falar do nosso relacionamento com o próximo. E eu gostaria de ler com vocês Efésios 4:2. Como tem que ser o meu relacionamento com o próximo? A partir disso que eu disse que todos os relacionamentos devem ser saudáveis a partir do seu relacionamento com Cristo. Eu tenho um relacionamento bom com Cristo. Eu entendo que Ele é meu Pai, eu comecei a conhecer Ele e Ele me conhece. Porque existe 3 pontos de vista, diga comigo, o que as pessoas acham de mim, o que eu acho de mim e o que Deus sabe que eu sou. E que de fato é isso que interessa, o que Deus sabe que você é. E talvez você não esteja vivendo esse relacionamento porque você ainda está com a identidade deturpada. Está longe, a sua identidade não está clara para você, porque você acha que você é o pecado que você cometeu. Você acha que você é o seu passado. Você acha que você é a palavra que alguém te jogou no passado e você fica com aquilo na cabeça. Ah, não, eu sou uma pessoa desgraçada. Eu sou uma pessoa frustrada. Eu sou uma pessoa deprimida. Você é filho de Deus e foi gerado para a eternidade, mas você precisa escolher estar com Cristo para viver a identidade que Cristo tem para você. E dentro disso, sabendo que Deus, nesse relacionamento, Ele não somente revela quem Ele é, mas Ele revela quem nós somos. Eu perdoei os seus pecados, então você não é o pecado que você praticou. E aí, a partir desse conhecimento, eu conheço quem Deus é. Ele me revela quem eu sou. E eu começo a praticar quem eu sou a partir desse relacionamento com o próximo. Eu sou generoso porque o meu Pai é generoso. Eu sou bondoso porque o meu Pai é bondoso. E assim lá em Efésios 4:2 vai dizer, sejam sempre humildes
e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. E aqui é claro para nós dizer assim, como que eu tenho que tratar o outro no meu serviço, o meu vizinho, o meu amigo? Olha, vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser amáveis e vocês precisam tolerar pacientemente. Uma pessoa me perguntou, olha, o que eu tenho que fazer para viver o reino de Deus no meu trabalho? Eu tenho que fazer uma corrente de oração, eu tenho que jogar um óleo ungido. Você tem que manifestar o reino de Deus, sendo honesto, sendo paciente, sendo humilde, sendo o primeiro a chegar, o último a sair, cumprindo o seu trabalho com excelência. Faça para a glória de Deus e você vai manifestar o reino de Deus. E quando lhe der a oportunidade, quando alguém te indagar a sua fé, declare Cristo com as suas palavras. Eu estava num refeitório da faculdade, na minha pós-graduação, quando uma colega sentou e ela começou a falar o quanto que ela estava se sentindo vazia, e eu comecei a falar de Jesus para ela. E depois de algumas conversas num refeitório, eu perguntei para ela, você quer aceitar Jesus? E ali naquele refeitório ela fez a oração de confissão. Manifeste Cristo em todo o tempo. Como que eu tenho que ser? Como o meu relacionamento tem que ser? As pessoas têm relacionamentos frágeis, relacionamentos de internet que já vem com vírus. Ai, olha, ela me deu um oi, eu tenho uma amiga na internet. Não, gente, a amizade precisa ser com base em amor. E precisa manifestar essa humildade, essa tolerância. E as pessoas precisam ver em você o caráter de Cristo. Muitas vezes eu não pedi perdão para as pessoas, falam, eu estou pedindo perdão porque eu aprendi que eu tenho que ser igual a Jesus, eu falei com você. Nossa, mas você vai pedir perdão sim, porque foi assim que Jesus me ensinou. Mas para isso, eu preciso abrir mão do meu orgulho. Não existe uma vida com Cristo, não existe amar a Deus de todo o coração, não existe amar o próximo se você não renuncia o seu orgulho, se você não renuncia o seu conhecimento, se você não renuncia a sua cultura, se você não renuncia aquilo que você carrega, para carregar aquilo que é de Cristo. Amém? Deus está nos convidando a ter relacionamentos saudáveis com as pessoas e manifestar a glória dEle através dos nossos relacionamentos. As pessoas vão de ver o Cristo a quem nós seguimos, através da nossa renúncia, muito mais do que a nossa manifestação de poder. Olha, não mexe com o ungido do Senhor. Mas quantas vezes você conseguiu ceder para aquela pessoa do seu trabalho, servir aquela pessoa do seu trabalho como Cristo nos serve? Isso é manifestar o reino de Deus. Amém? E aí nós vamos para o terceiro tópico, relacionamento com a igreja. E aí eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 12, do 24 ao 27. Vamos começar a leitura. Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial, Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Amém? Vamos ler o 27 também. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. E aqui, nessa carta aos Coríntios, o apóstolo é muito claro em reforçar como que deve ser essa harmonia, esse amor da igreja, entendendo que nós devemos servir os mais fracos, amém? Que todos nós juntos manifestamos a glória de Deus como um quebra-cabeça. Eu sozinha manifesto parte do reino de Deus. O Lucas sozinho manifesta a outra parte, mas quando nós estamos juntos, nós manifestamos o amor do Pai para toda a nossa comunidade, amém? Quando nós conseguimos expressar e viver esse amor, entender que nenhum de nós é maior do que o outro, que todos aqui estão debaixo da cabeça que é Cristo, e Ele que dá o comando, é Ele que nos nutre, é Ele que nos fortalece. Olha, essa obra é do Senhor, quantas vezes nós repetimos, essa igreja é de Jesus, e juntos nós estamos servindo a ela. A igreja não é um lugar para cada um fazer a sua parte. Ai,
pastor, olha, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, é para todos nós fazermos a vontade de Cristo. E isso também requer renúncia. Quando eu digo, olha, nós estamos aqui, nós precisamos fazer uma reforma na igreja, e todos juntos, cede uma parte do seu dinheiro, você está fazendo uma renúncia para que outras pessoas possam entrar aqui, possam ouvir o evangelho, possam ter conforto, e nós possamos juntos manifestar a glória de Cristo. E aí ele dá o exemplo de um corpo, um exemplo tão completo. Não há como separar. Quando parte do corpo está infeccionada, quando parte do corpo não recebe mais o sangue, ela precisa ser amputada. Quando as pessoas não se sentem mais parte do corpo de Cristo, é porque elas já não estão recebendo o amor de Cristo. E aí elas são desconectadas do corpo. Mas o convite de Cristo é para que cada um de nós façamos parte desse corpo, amém? Cada um de nós estejamos conectados com Ele e possamos receber o amor dEle. E estarmos ligados uns com os outros, servindo em perfeição. Porque o amor de Deus é que une todas as coisas, amém? O amor de Deus é que liga todas as coisas em perfeição. Lá em Colossenses 3,14 diz, e acima de tudo tem o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Ah, mas é difícil tolerar, é difícil renunciar, mas essa união, ela só é possível por meio do amor de Cristo, não o nosso amor frágil. O amor que é ensinado e que está dentro de nós, dentro dessa corrupção humana e de carnalidade, que desde criança nós negociamos para ter amor. Ai, mamãe, eu te amo, me dá um presente. E nós achamos que com Deus vai ser a mesma coisa. Irmãos, acordem, com Deus não há negociação. Não adianta você chegar com o seu amor frágil e falar, olha Deus, como eu sou uma pessoa boazinha, então me abençoa. Não, com Deus não existe disso. O amor dele é perfeito e a partir do amor dele, nós aperfeiçoamos esse amor frágil e interesseiro que nós temos. A partir do amor dele, nós purificamos o nosso amor. E aí nós levamos essa consciência e dizemos, olha Senhor, esse meu amor está muito frágil, eu estou com inveja do meu irmão, olha, eu estou sentindo ódio. E aí Deus fala assim, olha, você precisa se arrepender e colocar nesse lugar o meu amor que é perfeito. Olha Deus, eu não consigo dizimar nem ofertar, porque todas as vezes que eu vou dizimar e ofertar, eu penso no meu bem próprio, eu penso naquilo que eu vou fazer para mim. E Ele fala, você precisa renunciar e me amar mais do que todas as outras coisas. Assim você vai entender que você tem esse dinheiro porque eu te dei e eu estou te ordenando a dividir isso com os teus irmãos. Então vá, oferte e dizime. E coloque nesse lugar desse amor egoísta e avarento o meu amor. Eu lembro que eu estava para dar oferta em algum dos dias que eu vim no culto. E aí eu estava falando, eu vou dar essa oferta, não, eu vou dar aquela. Aí Jesus falou assim, olha, dá o mesmo tanto que você gastou no salão. Eu falei, é muito. E Jesus estava ali sondando meu coração e dizendo, o seu coração onde está? E nós precisamos nos arrepender todos os dias e voltar o nosso coração ao Senhor. E dizer, Deus, eu preciso ter relacionamentos saudáveis, mas para isso eu preciso ter o relacionamento original, resgatado e restaurado no meu coração, que é o relacionamento contigo. Amém? Eu te convido a se colocar de pé. E diante dessa ministração, e diante dessa palavra,